Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Prego e estou aqui para a nossa primeira aula sobre linguagem de programação C. Aqui a gente vai dar uma breve introdução, falar um pouquinho sobre o histórico, falar um pouquinho sobre as aplicações. Isso aqui é só para te motivar a aprender essa linguagem tão versátil, essa linguagem tão utilizada. E você que é da área, né, de eletrônica, da área de computação, tem interesse nessa área, você que gosta de robótica, microcontroladores, internet das coisas, ou smart home, tudo isso tem a ver com linguagem C. E você que, por exemplo, gosta de inteligência artificial, aprende C também. E aí vai ficar mais fácil de você aprender outras linguagens. Então, vamos lá. Algumas perguntas, né, que você pode estar se fazendo. Por que aprender programação? Qual é a motivação que eu tenho para aprender justamente a programar? Ensinar a programar é ensinar a pensar de um jeito bem especial de pensar. Então, você, por exemplo, que gosta de fazer receita de bolo, gosta de seguir passo a passo, programar tem tudo a ver com isso. Então, uma outra motivação bacana, por exemplo, é que todo o aprendizado novo faz bem para o cérebro, amplia a nossa visão sobre as coisas, mas mais do que isso, tá? Hoje, na nossa sociedade atual, quem sabe programar tem muitas e muitas e muitas portas abertas no mercado de trabalho e facilita bastante a vida, principalmente você que gosta de automatizar as coisas que você faz. Então, realmente você tem muitos motivos para aprender a programar. E aqui eu não estou falando especificamente sobre a linguagem C. E no mundo inteiro, pode pensar no país que você quiser, lá falta gente qualificada na área de programação. Então você, por exemplo, que quer trabalhar fora do Brasil, mas morando no Brasil, o home office em muitos países, né, nessa área de programação é realidade. Eu mesmo tenho 2 amigos, um deles continua trabalhando, né, na Estônia, mas mora em Portugal agora. E outro, durante um tempo, trabalhou no Canadá, mas morava aqui no Brasil, com home office, e aí acabou sendo convidado para morar lá. Entrando, né, em algumas palavras, né, alguns conceitos bem importantes, e o primeiro que a gente vai ouvir bastante é algoritmo. Algoritmo nada mais é do que um passo a passo bem definido. Então, uma palavra, né, ou no caso, uma expressão muito comum que é um algoritmo é receita de bolo. Então, mas definindo de maneira formal, é uma sequência finita de passos ou instruções para resolver um determinado problema. Processo de resolução de problemas. Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir os requisitos do problema. É o que faz o programa dar certo, né? Então, as entradas, os cálculos, casos especiais, saídas. O desenvolvimento propriamente dito do algoritmo da solução. Então, não basta a gente querer fazer o programa certo, mas a gente também tem que fazer certo o programa. Gostou do trocadilho? Então, tem várias formas da gente desenvolver um algoritmo. Então, para quem está aprendendo linguagem de programação, é comum aprenderem o português estruturado, que é uma forma de pseudocódigo, mas o mais comum para quem já aprendeu a programar, principalmente quando você vai para empresas onde você vai programar em equipe, o arroz com feijão é a utilização de fluxogramas. Tá? E algo muito importante da gente entender é a codificação do programa. O que é isso? É traduzir para uma linguagem aquilo que realmente você quer fazer.
Na hora que você vai montar uma receita de bolo, tem toda uma linguagem específica, tem uma estrutura específica de como fazer aquela receita de bolo, tem as palavras específicas, como por exemplo, ingredientes, modo de preparo. Tem na parte de ingredientes, é esperado que você diga qual é o ingrediente e a quantidade do ingrediente, que inclusive tem medidas específicas. Então, tudo isso tem a ver com a linguagem em si. Tá? E a gente diz que é uma linguagem porque realmente é, porque existe semântica, existe sintaxe. E, professor, eu não sei nem o que é semântica e o que é sintaxe. Então, tá aí um bom motivo para você estudar português também. E, por fim, depois que você cria o seu programa, você testa o programa. Por exemplo, instruções que têm erro de grafia, então erro na forma de escrever, né? Então é muito comum quando isso acontece, é o chamado erro de compilação ou erro de tradução. Você vai entender daqui a pouco o que é isso. Mas também existe a possibilidade do programa ser feito, né? E o software que você está usando para gerar esse programa, tá? Ele deu certo, entre aspas, mas na hora que você vai executar o programa, o resultado não é bem o que você estava esperando. Então, aqui um exemplo com receita de bolo seria o que é um erro na hora de programar, no sentido da a instrução está com erro de grafia. Você vai lá e colocou, em vez de escrever arroz, você escreveu arroz. E aí, na hora que você vai tentar executar o passo a passo, você fala, mas não sei nem o que é isso. Não dá para executar. Então, você que lê a receita antes, você não vai nem começar a tentar executar, porque você não tem aquele ingrediente. Mas talvez você tenha escrito as palavras, tudo de forma que faça sentido, mas, por exemplo, era 1 grama de fermento. E por algum motivo você colocou um K do lado e virou 1 quilograma de fermento. Você acha que vai dar certo essa receita? Certamente que não vai dar certo. Então, esse é o paralelo, tá bom? Então, aqui, passo 1 dos requisitos. Qual é o problema que a gente quer resolver? E parece que isso é uma etapa muito simples, mas não é não. Aqui a gente está realmente numa interação entre, por exemplo, cliente, né, e o programador, ou cliente e programador, aí um fala uma coisa e o outro não está entendendo nada. Tá um bololô. Tá? Então, muitas vezes, essa etapa é mal feita, de realmente ter o problema a ser resolvido de forma muito bem definida. Então, às vezes, o resultado final não atende o problema. Você não chega numa solução que resolve o problema. Isso, infelizmente, é muito comum. E quem está estudando engenharia, a etapa talvez mais importante da engenharia é, de fato, entender qual é o problema a ser resolvido e traduzir esse problema a ser resolvido dentro da linguagem, dentro dos requisitos para buscar uma solução para aquele problema. Tá bom? Se eu falei difícil, você me perdoa. Segundo passo, como eu falei, é construir o algoritmo, tá? Que é, mais uma vez, né, um conjunto de ações para a resolução de um problema num número finito de passos. É talvez a parte mais complexa da programação, mas não necessariamente a parte mais complexa da solução do problema. Porque, como eu falei, se o problema não estiver muito bem definido, talvez você perca horas, dias, semanas, anos para resolver um problema que nem era o problema que você queria resolver mesmo. Tá? Então, a dica é somente iniciar a programação quando você de fato souber qual é o problema a ser resolvido e você souber como resolver o problema. Isso parece a mesma coisa, parece também simples, mas não é simples não. Tá bom? Então, muitas vezes é isso.
Então, vou pegar ali de novo o caso da receita de bolo. Problema a ser resolvido. Tenho fome e quero comer um bolo de banana. Ok, esse é o problema a ser resolvido. Mas será que ele está bem definido? Por exemplo, qual é o tamanho do bolo? É um bolo feito de quê? Porque só bolo de banana tem 1 milhão de receitas. Mas talvez seja aberto desse jeito mesmo. Uma fatia de bolo. Tem como fazer só uma fatia de bolo? Eu vou fazer o bolo, eu vou comprar uma fatia de bolo, eu vou comprar um bolo e vou cortar uma fatia. Olha quantas possíveis soluções. Uma vez definido qual é o problema e como você vai resolver esse problema, aí sim você vai definir o passo a passo. Beleza? Então vamos aqui a um exemplo de pseudocódigo, tá? Com um português estruturado. Né? Então tá aqui, ó, início do que? Do procedimento. Variáveis. Então aqui eu estou num campo de definir variáveis. No caso eu tenho uma só, que é chamada de var1. Primeiro passo, ler var1. Segundo passo, a gente vai fazer um teste. Se o quê? Se var1 é letra, então está comparando se var1 é uma letra. Se isso for verdade, então vai fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Imprimir, você digitou uma letra. Imprimir onde? Não sei. Talvez imprimir na tela, talvez imprimir numa folha de papel. No caso aqui está aberto, tá bom? Mas geralmente, quando é esse imprimir, vocês vão ver mais na frente, que a gente pensa na saída padrão. Então, por exemplo, eu estou aqui no notebook gravando essa aula e a saída padrão desse notebook para algo visual é o monitor. Para escutar é a caixa de som, mas o escutar não é o padrão. O padrão é ver. Então, nesse universo de notebooks. Então, quando pensa em imprimir na saída padrão, é imprimir na tela, é aparecer na tela. Então, voltando. Se var1 é letra, então imprimir você digitou uma letra. E se não for? E aí que está escrito caso contrário, imprimir você digitou um número. Por exemplo, isso num teste que a pessoa aperta uma tecla, por exemplo. E chegou no fim do procedimento. A gente está vendo exatamente a mesma coisa através de um fluxograma. Então aqui, ó, marcando o início do seu algoritmo. Então aqui sendo definida uma variável chamada var1. Isso aqui é um símbolo de teste de sim e não. Então, var1 é igual a letra. Se sim, faz isso. Se não, faz aquilo. E, independente do resultado que chegue, é o fim desse algoritmo. Beleza? Então, um outro exemplo aqui, independente da linguagem de programação que você escolher, o fluxograma ele atende várias linguagens. Então, quando um fluxograma ele é bem feito, ele é independente da linguagem, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo de um fluxograma, aqui na direita, sendo resolvido numa linguagem conhecida como MATLAB, e aqui à esquerda sendo resolvido numa linguagem conhecida como C++. Por que não executar diretamente o algoritmo no computador? Que quer que seja isso. Você consegue pegar uma receita de bolo, enfiar dentro do computador e sair um bolo? Não, né? Então é algo parecido. O computador ele faz algumas coisas. Então, quando eu vou pensar na definição de um algoritmo, né, muitas vezes, quando nós estamos escrevendo, né, ainda que num fluxograma, eu preciso traduzir isso, eu preciso colocar numa linguagem que o computador entenda. Então, no caso do computador, precisa ser uma linguagem bem mais simples, tá? E quando a gente vai pensar na linguagem realmente de máquina, ele é tão simples como eu tenho que dizer a sequência de algumas instruções pré-definidas, então fica algo muito preciso, tá? Para que o computador compreenda. Tá?
Então, depois que você chegou no seu algoritmo, né, traduzido já, codificado, já colocado numa linguagem que o computador entenda, você precisa agora testar para ver se o código está ok. Né? Então, aqui no caso, procurando bugs, mas não só bugs, porque bug é associado a um mau funcionamento, um funcionamento esquisito. Mas quando você faz a tradução do algoritmo na sua linguagem que você escolheu, natural, né, ou um pseudocódigo ou fluxograma, quando você vai traduzir para uma linguagem que a máquina entenda, você precisa verificar se tem erros justamente nessa conversão, nessa codificação. Então, testar é fundamental. Então, existem, como eu falei, né, alguns tipos de erro. Um erro que é muito comum é o erro de sintaxe. Então, na hora que você vai fazer a tradução do algoritmo, e aqui agora na linguagem C, às vezes você erra a palavra, você erra o jeito de usar. Então, você errou a sintaxe. Então, quando você usa um programa para fazer a transformação de linguagem C para a linguagem de máquina mesmo, porque a gente programa em linguagem C, o software que você vai usar, e no nosso caso é o DevC++, nos outros vídeos que eu vou fazer, a linguagem que a gente usa para nós escrevermos é a linguagem C. E aí existe um programa que vai pegar aquele texto escrito em linguagem C e vai transformar em linguagem de máquina. E ele detecta e identifica, ele aponta erros de sintaxe. E, na maioria das vezes, ele dá dicas do tipo: essa linha que você escreveu está com erro de sintaxe. Corrige aí. E esse é um erro que a gente chama de erro de compilação. Esses são os erros mais fáceis de corrigir. Mas existe o erro de lógica, o erro da semântica. Então, você realmente dar significado àquilo ali. Então, talvez sintaticamente falando está certo, mas não faz nenhum sentido. Ou o sentido está fora do desejado. Então, por exemplo, é o que eu usei, né, ali no colocar 1 grama de fermento na receita. Isso seria sintaxe correta e a semântica desejada. Semântica correta. E aí, sem querer, você colocou 1 quilograma. Sintaticamente falando, está corretíssimo. Semanticamente falando, está errado, não faz sentido. Porque talvez na sua receita, para botar 1 grama de fermento, talvez não tenha nem 1 quilograma dos outros ingredientes. Então, 1 quilograma de fermento vai dar tudo errado. Tá? Então, o resultado vai dar diferente do esperado. E esses, né, são mais difíceis de corrigir, porque às vezes são difíceis de identificar onde no código que está errado. Né? Então, a gente chama isso de um erro de projeto. Tá bom? Então, aqui, né, um outro problema relacionado à culinária, fazer aqui um omelete. Então, pensando numa maneira organizada de fazer uma receita, a primeira coisa que você precisa identificar são os ingredientes, a quantidade dos ingredientes, separar esses ingredientes. Depois, como é que você junta isso tudo? E o como junta tudo é o tal do modo do preparo. Tá? Então, aqui, uma sugestão de como fazer um omelete: quebrar os ovos, bater os ovos, adicionar o sal, ligar o fogão, adicionar óleo na frigideira, colocar a frigideira no fogão, fritar agora os óleos batidos, verificar se já está no ponto desejado, se sim, desliga, se não, volta para o passo 8. Então, aqui um exemplo, não necessariamente esse omelete vai ficar bom. Aqui, por exemplo, está só no modo do preparo, mas não tem a quantidade de ovos, né? Ovo de quê? Né? Qual a quantidade de sal? Ligar o fogão em que potência? Qual a quantidade de óleo? Qual o tamanho da frigideira? Já entendeu que a gente precisa ser muito específico para alcançar o resultado desejado. Isso é verdade na culinária, é verdade em qualquer outra coisa relacionada a algoritmos,
a programação. Algumas observações importantes, né? Instruções isoladas, quebrar ovos, pôr óleo na frigideira, não é suficiente, né? Então, tá aqui, ó. E se você inverter a sequência, porque é um passo de cada vez, o passo 2 vem depois do passo 1. Então, se tentar fritar o ovo batido antes de bater o ovo, não vai funcionar. Você vai pegar o ovo com casca e vai tacar na frigideira. Não vai funcionar. Vai dar tudo errado. Então, para o aluno interessado, fica aqui um exercício para escrever um algoritmo para conseguir colocar em ordem as cartas do baralho. Sugiro você pausar o vídeo aqui agora e tentar desenvolver você mesmo um algoritmo do seu jeito, com um português estruturado da sua cabeça mesmo, ou um fluxograma. Então, pausa aí o vídeo. Agora que você despausou o vídeo, vamos lá para a resposta, né? Então, existem aqui alguns algoritmos clássicos de fazer isso. Esse aqui é um insertion sort, depois vai falar sobre ele mais na frente, mas está aqui a ideia dele, ó. Pegue a pilha de cartas desordenada, enquanto existir carta na mão, faça. Pegue a primeira carta da mão, se não tem carta sobre a mesa, então coloque sobre a mesa. Caso contrário, coloque-a na posição correta da pilha na mesa. Selection sort é um outro jeito de fazer. Enquanto existir carta na mão, pegue a maior carta da mão. Se não tem carta sobre a mesa, coloque. Caso contrário, coloca no topo da pilha da mesa. Então você pega a maior, bota em cima. Aí pega a próxima maior, coloca em cima. E assim por diante. Tem bubble sort. Quantas cartas não estiverem ordenadas, faça. Pegue para cada carta do baralho, você vai olhar a consecutiva. Será que a da frente é menor do que a que você está segurando? Se sim, troca a ordem. Então você vai precisar percorrer o seu baralho várias vezes e no final isso vai estar, quando você não mexer mais na ordem delas, chegou no fim do algoritmo. Tá? Então tá aqui, isso tem a ver um pouquinho como as bolhas num tanque de água procuram seu próprio nível. Tá? Então o nome do algoritmo vem desse movimento. Então tá aqui o exemplo do bubble sort. Tem ainda o bogosort. Arremesse as cartas para cima, recolhe as cartas do chão de forma aleatória. Funciona também. Talvez você dê a sorte, ou pensando num processo estocástico, talvez dessa vez que você fizer já vai ter ordenado tudo. Talvez você tenha que fazer muitas vezes isso para dar certo. Mas é um jeito de fazer. Tá? E como é que a gente pede para o computador resolver? Então eu tenho que pensar quais são os dados de entrada, quais são as instruções e os dados de saída. Tá? Então, pensando um pouquinho na arquitetura de um computador, lembrando que computador cabe um monte de coisa, não é só notebook e desktop, não. Um celular, por exemplo, cabe aqui. Tá? Um Arduino cabe aqui. Entrada de dados, o processador é lá que o seu programa vai ser executado. Existe a parte de saída de dados e conversando com o processador. Tem a memória RAM, que é de armazenamento temporário, uma memória que a gente chama de volátil, e tem também o armazenamento permanente, que é disco rígido, mas tem outras formas, né? Um flashcard, tantas outras formas hoje em dia. Aqui alguns exemplos de entrada, por exemplo, teclado, mouse, scanner, uma webcam, touchscreen, e várias formas. Saída, vídeo, impressora, alto-falante, mas tem outras também. Tem comunicação serial, por exemplo, Wi-Fi, tem muitas saídas possíveis. Escrever num arquivo, por exemplo, armazenamento, como eu falei, memória RAM, memória permanente, você pode pensar ali num CD ou DVD, pendrive, um flashcard. Então, escrevendo algoritmos, então fases para desenvolver um algoritmo. De novo, determinar bem o problema, definir esse problema,
e dividir a solução que você imaginou em 3 partes: entradas, processamento, saídas. Um exemplo aqui, bem mais simples do que a receita de uma comida, calcular a média entre 4 números. Dados de entrada são os números, são os 4 números: N1, N2, N3, N4. Qual é o processamento? Somar esses 4 números e esse resultado, da soma dos 4 números, divide pela quantidade de números, por 4. Qual é a saída? O resultado final, a média. Então, o algoritmo para o computador, o nome que a gente dá é um programa. Então, é um algoritmo escrito numa linguagem que o computador entende. Aqui tem uns exemplos. C, que também é chamado de CANSI, Pascal, COBOL, Fortran, Basic, Java, C#, C++, Python, tantas outras. Então, existe uma parte do programa que é a interpretação e execução desse programa por um computador, né? E o computador faz essa interpretação de forma muito rigorosa, tá? Então, a escrita de um algoritmo em linguagem de programação tem que seguir regras muito rigorosas, tá? Então, só relembrando aqui os tipos de algoritmo: fluxograma, o pseudocódigo, tá? E tem esse nome porque não é um código, não é uma linguagem de programação propriamente dita. Aqui alguns símbolos de fluxograma, não vou falar sobre isso é só para você saber que existe um fluxograma. A gente não vai resolver coisas usando o fluxograma nessa disciplina, tá bom? Então, tá aqui o exemplo de como resolver a média com um fluxograma. Tem várias formas de escrever esse fluxograma, com pseudocódigo, tá bom? Então, a ideia do pseudocódigo, eu também não gostaria que você focasse muito em pseudocódigo, isso é só para você entender a forma geral, para que você realmente não aprenda pseudocódigo, mas aprenda a linguagem C. Mas, para pensar um pouquinho, né? Até porque é um pouco mais fácil de entender para quem nunca programou, né? Então, a ideia é um verbo por frase, não escrever para informatas, não tentar procurar palavras muito específicas da área de informática, frases muito curtas e simples, sendo bastante objetivo e usando palavras que não têm duplo sentido. Então, por isso que eu digo, é um exercício escrever em pseudocódigo, você acaba aprendendo um pseudocódigo que você inventou e que no final você vai ter que aprender uma linguagem propriamente dita de programação. Então, é só para ter uma ideia mesmo, tá bom? Então, aqui, por exemplo, recebeu o primeiro número, recebeu o segundo, recebeu o terceiro, recebeu o quarto, somar todos os números, dividir o resultado da soma por 4, mostrar o resultado da divisão na tela, por exemplo. Tá? Então, tem uma outra forma que é mais sucinta ainda, né, de pseudocódigo. É uma forma, ela é até bem conhecida, mas de novo, eu não gostaria que você focasse muito nisso não. Mas está aqui, leia A, leia B, a soma, que é a variável soma, está recebendo o resultado dessa operação, que no caso é A mais B. Então, o resultado de A mais B é armazenado na variável soma. Escreva soma. Então, isso significa mostra soma. Tá bom? Então, aqui um outro pseudocódigo, leia A, leia B, faça essa conta, que é A mais B, o resultado divide por 2, e o resultado disso tudo armazena na variável chamada R maiúsculo. Escreve na tela R maiúsculo. Tá? Então, aqui, em relação ao pseudocódigo a seguir, vamos ver o que é o quê? Então, vamos lá. Leia valor, leia quantidade. Isso é o quê? Dado de entrada. Isso mesmo. Total recebe valor vezes quantidade é o quê? É processamento. Escreva total é tanto o processamento, no sentido de que você está colocando uma instrução, mas também é a saída. A saída é escreva total na tela. Tá bom? Então, vamos olhar esse
esse outro algoritmo, né? E vamos, depois de analisar ele, colocar os valores 12 na variável A, 5 na variável B. Então, leia A, leia B, coloca o valor 0 na variável C. Se A for maior ou igual a B, então faça isso aqui. Se A não for maior ou igual a B, faça essa outra instrução. Então, essa daqui significa coloca o valor de A na variável C, e essa outra instrução é coloca o valor de B na variável C. No final, escreva na tela o valor armazenado na variável C. Então, vamos usar o 12 e o 5. A vale 12, B vale 5. 12 é maior ou igual a 5? É. Então, entra nessa linha aqui. Ó. Então, C vai receber o valor de A. Então, o valor de A é 12, C vai receber 12. Então, na hora de escrever C, vai aparecer na tela 12. Então, aqui eu vou deixar para o aluno interessado, não vou dar a resposta. Vou deixar você realmente ver se você entendeu esse negócio mesmo. Bom, então, aqui ficam alguns exercícios para você escrever em pseudocódigo, tá bom? Então, ainda deixo aqui um exercício desafio. Tá? Eu passei rápido mesmo, não vou dar a resposta para você realmente verificar, queimar a mufa aí, mas na descrição do vídeo tem o link para os slides, então você não precisa ficar pausando para pegar, né, os exercícios, tá ali para você, tá bom? Então, esses slides, né, são adaptados do material de dois professores, Rafael Burlamac, que era do Cefet, na época que ele fez esses slides, e da Vanessa Braganholo, da UF. Terminamos aqui a nossa primeira aula sobre linguagem de programação C, essa aula introdutória. Te espero na nossa próxima aula. Então, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.